Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando alguém que possa devorar. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Você já teve a oportunidade de observar um leão com fome? É terrível porque sabemos que ele pode pegar e comer qualquer coisa que tiver ao seu alcance. Pedro diz que Satanás está ao redor como o leão. Quando olhamos em volta, podemos ver as consequências de seu desejo de matar. Morte, sofrimento e distorção e perversão de princípios e valores estão em toda parte. Não podemos passar por altos a obra de Satanás. Um dos fatos mais sérios da vida é que todos os seres humanos têm esse inimigo sobrenatural em comum. Seu maior objetivo é usar a dor e o prazer para nos tornar cegos, tolos e miseráveis eternamente. A Bíblia identifica como o grande dragão a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo. Ele é o nosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Contudo, no mais aterrorizante tipo de escravidão que existe, o mundo inteiro segue o príncipe da posteridade do ar, no espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele é bem sucedido em fazer com que seus súditos marchem rumo à destruição e eles levam consigo o maior número de pessoas. Assim disse Paulo a Timóteo: Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata um bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo capítulo 1, verso 18 a 20. Deus é soberano sobre Satanás. O diabo não tem carta branca para fazer o que quiser neste mundo. Ele está preso a uma cólera e não pode fazer nada que Deus não permita. Com efeito, ele precisa receber autorização, assim como esse caso de Himeneu e Alexandre. Outro exemplo temos o caso de Simão, preso em que Jesus revelou: Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Lucas capítulo 22, verso 31. Também temos o caso de Jó, quando disse o Senhor a Satanás: Pois bem, ele está em suas mãos, apenas poupe a vida dele. Jó capítulo 2, verso 6. Assim então, Deus evidentemente vê o papel de Satanás como essencial para os seus propósitos no mundo. Pois se Deus quisesse, Satanás seria lançado no fogo agora, e não somente na consumação dos séculos, onde ao voltar o soberano Rei dos Reis, ele será tirado de cena. Mas a hora ainda não chegou. É o desejo de Deus que a nossa guerra contra as forças malignas faça parte para nosso preparativo para o céu. Somos convidados diariamente para combater um bom combate. Assim, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os domínios deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, verso 10 a 12. Deus é o grande general desta guerra. Ele nos deu a oração para proclamar por socorro. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente,
Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios capítulo 6, versos 17 e 18. Deus vê o que acontece no território inimigo, conhece as estratégias exatas que serão usadas contra nós e escreve-as em um manual de guerra, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. A razão pela qual Satanás não alcançará vantagem sobre nós é que não lhe ignoramos os desígnios. 2 Coríntios capítulo 2, verso 11. Se você precisa lembrar os quais são os desígnios, aqui vai um resumo. Satanás mente é o pai da mentira. Ele cega a mente dos incrédulos. Ele se esconde atrás de uma fantasia de luz e justiça. Satanás opera sinais e prodígios. Satanás tenta as pessoas a pecar. Satanás tira a palavra de Deus dos corações das pessoas e sufoca uma fé. Satanás causa algumas doenças e enfermidades. Satanás é um assassino. Satanás luta contra os planos dos missionários. Satanás acusa os cristãos diante de Deus, entre outros. O mundo vive uma verdade onde que, quanto mais o fim dos séculos se aproximam, mais a fúria de Satanás aumenta. Jesus nos chama para guerrear em oração. Semelhantemente, Pedro faz um apelo urgente à oração no fim dos tempos. Disse ele: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, e bem nas vossas orações. 1 Pedro capítulo 4, verso 7. Pedro escreveu essas palavras no contexto da reação aos ataques satânicos à fé cristã. Mas, como mencionamos, Satanás atua de diferentes maneiras. Embora devamos estar cientes da realidade e do poder do nosso inimigo, nunca podemos desanimar, pois precisamos sempre nos lembrar de que Jesus derrotou Satanás. Enquanto estivermos ligados ao Senhor, apegados a Ele com fé, nunca seremos vencidos. Por causa da cruz, a vitória de Cristo é a nossa vitória. Na lição de amanhã, veremos quais são os crisóis do pecado ocasionado pelo livre-arbítrio humano. Que Deus os abençoe e até a próxima.